capítulo 61. Quero ler do verso 1 ao verso 7. Glória a Deus. Tem alguém feliz nessa igreja? Amém. Que bom que você está aqui, irmão. Temos muitas pessoas em pé. Se tem alguém aqui que você está precisando de lugar, tem lugar aqui ainda, gente, para sentar aqui na frente. Tem duas cadeiras ali na frente ali, do Gustavo, também da Fer. Aqui também tem cadeiras. Vocês podem sentar todos. Amém. Deixa só os voluntários mais lindos do Brasil aí em pé, intercedendo. Vamos ler? Vamos ler o nosso telão de LED. Alguém diga amém. A Bíblia diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Versículo 5. Versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão da riqueza das nações e se orgulharão do que era a glória deles. Versículo 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla em vez de humilhação. Ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na terra e terá alegria eterna. Alguém recebe essa mensagem em nome de Jesus? Levanta sua mão, já quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar: você está sendo ungido pelo poder do Senhor. O Espírito Santo de Deus unge a sua vida, e nós profetizamos coroa ao invés de cinzas. Nós declaramos vestes de louvor ao invés de choro. Nós declaramos: aonde você foi envergonhado, dupla honra em nome de Jesus. Alguém reage à palavra do Senhor? Alguém recebe aqui nesse lugar? Vamos lá, Igreja Vitória, alguém pode aplaudir bem forte, celebrar Jesus. Vamos lá, alguém pode nesse lugar, alguém apaixonado, queimando de amor por Ele. Vamos, seja bem-vindo à Igreja Vitória, seja bem-vindo ao melhor dia da sua vida. Aleluia. Olha para quem está perto de você e diga: hoje é dia de ressurreição. Aleluia, aleluia, Deus está aqui. Hoje não é um dia normal, porque hoje é o último dia que nós vamos fazer o culto nesse formato. Amanhã nós vamos mudar a igreja, nosso altar vai ser de frente para a cidade. Então aproveita esse momento, porque hoje é o último dia que nós vamos estar assim, nesse formato. Mas não fica triste, porque coisas novas estão chegando. Alguém diga amém. Coisas novas estão chegando. O tema da mensagem de hoje é: eu estou pela fé. Eu estou vivendo pela fé. Diga isso: eu estou pela fé. Mais uma vez, diga: eu estou pela fé. Vira para quem está do seu lado, profetiza sobre essa pessoa: você está pela fé. Sabe qual é o desafio? Por muito tempo a gente fala isso, em épocas de desafios mesmos. Em momentos que a gente está passando dificuldades, é como se as pessoas te perguntam: e aí, como é que você está? E você fala assim: eu estou pela fé. Como se estar pela fé fosse algo ruim. Irmão, em nome de Jesus, não existe melhor vida do que a vida que é vivida pela fé. Então diga isso: eu estou vivendo pela fé. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. E o problema é que a gente não sabe viver pela fé, porque a gente não tem a consciência de qual fé nós precisamos viver.
Nós não temos a certeza de o que é a fé e como viver pela fé. Irmão, presta atenção, porque essa palavra ela veio de Deus para nós e ela vem com a espada do Espírito Santo de Deus para consertar coisas no seu coração e no meu. E uma das coisas que o Espírito Santo me disse é que nós precisamos entender que existe uma fé que é uma fé inteligente, racional, imbatível, imparável e ousada. Deus está elevando o nível da sua vida para um novo nível de fé. Quanto maior a fé, maior o milagre. Quanto maior a fé, maior a experiência. Quanto maior a fé, maior é a conquista. Amém ou não amém? Então nós somos mais ou menos assim. A gente às vezes se move pelo emocional e às vezes racional. Você conhece aquelas pessoas que são 100% emocionais? 100% emocionais. E eu sei que é um pouco disso também. A gente acaba se movendo pela emoção a todo momento. Então quando a gente está muito triste, a gente está sem fé. E quando a gente está muito feliz, a gente tem muita fé. É como se a fé fosse refém das emoções. Mas Deus não nos chamou para viver uma vida de emoções. Fala assim, às vezes na emoção, às vezes na razão, mas sempre pelo Espírito. Diga mais uma vez para você gravar isso. Diga, às vezes emocional, às vezes racional, mas sempre pelo Espírito. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? A palavra pastor, como é que eu posso ter uma fé inteligente, uma fé de conquista? Como eu posso ter uma fé ousada? Como eu posso mudar o ambiente pela fé? E o primeiro ponto, a primeira chave é que você precisa entender que a nossa fé precisa estar caminhando na palavra de Deus. Ter uma fé inabalável é uma fé que caminha pela palavra. A palavra que o céu libera sobre a nossa vida. Irmão, escuta isso que eu vou dizer para você. Quem está comigo, diga amém. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou pela palavra. Pedro não andou sobre as águas. Ele andou pela palavra. A Bíblia diz que quando Pedro avista Jesus andando sobre as águas em meio a uma tempestade, ele grita, se é você mesmo, Jesus, me dá uma palavra para eu ir até você. Então o que fez Pedro caminhar sobre as águas não foi apenas um ato de coragem, mas foi uma palavra que o céu liberou. Guarda isso em nome de Jesus aqui para você entender, essa chave é poderosa demais. Não queira viver milagres sem que Deus tenha liberado uma palavra sobre você. Busque uma palavra de Deus para você caminhar. Qual é a palavra que Deus deu para você sobre a sua família? Qual é a palavra que Deus liberou sobre essa empresa? Qual é a palavra que Deus liberou sobre esse negócio? Irmão, não faça nada sem orar, sem que a direção de Deus venha sobre a sua vida, para que você caminhe por uma palavra. Eu tenho isso como regra de vida. Eu não faço nada na minha vida sem antes que Deus libere uma palavra. Antes que o céu diga algo, porque eu sei, se a palavra de Deus vier, Ele vela de dia e de noite para que a sua palavra se cumpra. Nós temos um Deus que é fiel a todo momento. Levante sua mão e diga, eu tenho um Deus que é fiel. Então andar pela fé é caminhar debaixo de uma palavra. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Muitas vezes a gente dá o passo e depois pede oração. Nosso problema é que a gente faz as coisas da nossa vontade, sem nenhuma oração. Aí vem depois pedir oração. Depois quer consertar em oração. Não é mais fácil, antes de fazer, orar? Sim ou não? Por isso que ter uma fé inteligente não é uma fé irresponsável, irmão. É uma fé que vem de Deus primeiro, uma palavra. E se eu tenho uma palavra, então eu posso caminhar em fé. Se eu tenho uma palavra que veio do céu para mim, eu entendo que Deus deu uma palavra, e essa palavra é âncora para os meus pés. Essa palavra é a rocha para o meu caminho. Essa palavra de Deus, ela pode transformar a minha história. Uma palavra de Deus é o que eu libero sobre você essa noite. Uma palavra de Deus. Irmão, em nome de Jesus, guarda isso. Quem está comigo, dá uma glória a Deus mais forte, vamos lá. Nós vamos dizer para alguém aqui, escuta isso, irmão. Você que tem dito assim, não está fácil, está difícil, não sei o que está acontecendo, escute o que eu vou dizer para você. A fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Não peça facilidade.
Peça a possibilidade. Para de querer encontrar uma vida fácil para caminhar, porque a maioria das vezes Deus vai desconfortar o seu caminho para que você esteja atento. Então o que a fé faz com a gente não é deixar as coisas fáceis, mas é transformar o impossível em possível, porque a fé, ela é firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Alguém está comigo? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Caminhar pela fé é caminhar com uma certeza de que existe um poder também de Deus, através da fé, para experimentarmos uma fé criativa. Eu estou com uma fé nova essa noite aqui nessa igreja, irmão. Eu vim cheio de fé nesse lugar hoje para pregar para você essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque você vai sair daqui com uma nova porção de fé. Eu não sei se você sabe disso, mas você pode aumentar o nível da sua fé. Você pode subir o nível da sua fé. E você vai subir essa noite, eu declaro em nome de Jesus. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, como a gente faz para aumentar o nível da nossa fé? Porque fé tem nível. Existem níveis de fé. Talvez no seu trabalho que você está hoje, você entrou pela fé, mas você não está tendo fé para continuar firme aí. Então você precisa de uma nova fé. Você precisa de uma nova fé para não olhar para a crise financeira, para não olhar para o mercado que está instável, para não olhar para um país que está vivendo uma ansiedade, e se mover por fé. Não por vista, não por sentimento, mas pela fé. E a dinâmica da fé, irmão, é uma fé que cria coisas que não existem. Há um poder de Deus quando você se move pela fé. Há um poder de Deus quando eu e você colocamos a fé em ação. E a fé em ação tem um poder criativo. A fé em ação tem um poder criativo. Eu nunca esqueço um testemunho do Amandio, um amigo meu. Ele está por aí, que agora ele está de óculos. Cadê ele? Ali, Marcos Witt. E a gente estava conversando, ele falou assim: pastor, na empresa que eu estou, não tem como eu ficar mais, porque não existe cargo para mim lá mais, eu não tenho para onde ir mais. Isso aconteceu há alguns anos, e eu lembro que nós oramos juntos sobre isso. E na semana que nós oramos, a empresa, que é uma empresa nacional, multinacional, por causa dele, criou um cargo que não existia. O que é isso? Uma fé criativa. Em nome de Jesus, para de dar desculpa, para de usar a falta de coisas, a ausência de coisas, a ausência de mercado de trabalho, a ausência de negócios. Para de colocar desculpas na sua vida em coisas que você tem, se perdido no meio do caminho, porque você não está usando a sua fé. Você está em dúvida, então com a dúvida você não vê saída, mas pela fé você cria coisas. Todas as coisas que nós vivemos foram geradas pela fé. E tem que ser assim, porque a fé tem um poder criativo. Diga isso: a fé tem um poder criativo. A fé pode criar coisas. Deus está nesse lugar, amém? A dinâmica da gratidão é a gente olhar algumas coisas e contemplar. A dinâmica da coragem é a gente olhar para aquilo que é difícil, mas agir em proatividade. E a dinâmica da fé é poder criar coisas que não existem. Irmão, se você puder entender isso essa noite, o que ainda não existe na sua vida? Seu casamento? A restauração dos seus filhos? Quais são as coisas que ainda não existem? Pela fé, você pode fazer com que elas sejam criadas. Pela fé, coisas que não existem podem existir. Tem muita gente que vem pedir oração para o pastor, que agora diz que é apóstolo. Eita glória! Pastor, eu preciso de emprego, não sei o que lá. Eu falei: tá bom, mas o que você quer? Não sei. Nosso problema não é que Deus não nos abençoou. O problema é que a gente não tem criatividade para pedir. Pela fé. Irmão, se nós estamos hoje nesse lugar, se nós estamos hoje em um culto, prestes a uma conferência de 5 anos de igreja, se nós estamos aqui hoje e temos cadeira para sentar, ar-condicionado para gelar, quem tá feliz, diga amém? E se amanhã nós vamos virar essa igreja, é porque um dia, pela fé, nós oramos para que isso acontecesse. Nós entendemos que pela fé,
mesmo que ainda não existia um lugar, nós já profetizávamos um lugar. As canções que nós cantamos, as orações que nós fazemos, se você entender que a fé tem um poder de criar coisas, nunca mais você vai reclamar da sua vida. Nunca mais você vai reclamar da cidade, nunca mais você vai reclamar do governo. Se você entender que um comando de Deus, pela fé, pode criar coisas que não existem. Pastor, o que você está falando? Você está falando que eu tenho uma varinha mágica, que eu sou mágico? Eu não estou falando isso, irmão. Eu estou falando que a palavra de Deus diz em Hebreus que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pode não estar vendo, pode não existir, mas pela fé, eu acredito, eu decreto, eu libero, eu profetizo que eu viverei milagres e promessas. Ainda não estou vendo com os meus olhos naturais, mas eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu entendo, pela palavra de Deus. E eu sei que tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Aleluia! Aleluia! O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé não é só viver por livramentos. Irmão, eu confesso para vocês, porque eu cresci falando isso. Estou pela fé. Porque ou eu estava passando alguma dificuldade, ou eu passando algum processo. Mas essa noite uma chave foi virada dentro de mim para que você também receba. E quando você dizer, estou pela fé, não vai ser por causa de escassez, mas vai ser por causa de provisão. Estou pela fé. Pastor, como que vocês vão comprar um telão? Pela fé. Já tenho dinheiro, pastor? Pela fé. Claro que nós temos. Inclusive, nós vamos comprar esse telão amanhã. Como? Não me pergunta. Irmão, presta atenção, esse dia eu estava no carro, eu, a Malu, a Raíssa, e eu falando pra Raíssa, assim, amor, vamos comprar o telão, amor, e não sei o que lá. E ela falou assim, amor, como? Aí eu falei assim, como sei lá, Deus que sabe. Aí a Malu começou a rir. A Malu caiu na gargalhada, falou assim, ai pai, só você mesmo. Mas eu tenho certeza que o dia que o Vitória Kids estiver passando ali naquela parede ali, o vídeo do Vitória Kids, ela vai poder olhar para lá e saber que o como não pertence a mim, mas a Deus. Porque é pela fé, não pelo que eu estou enxergando, não pelo que eu estou ouvindo. Sabe, porque se você colocar os seus ouvidos, os seus olhos nas coisas desse mundo, você desanima, você fica com ansiedade, você fica com medo, você fica desesperado, você quer parar, você quer desistir. Mas se você voltar os seus ouvidos para a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé vem, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para de dar ouvido para as notícias satânicas do inimigo e começa a colocar os seus ouvidos nas boas novas do Espírito Santo de Deus, nas boas notícias do Evangelho, para que a sua fé aumente, para que os seus ouvidos sejam adestrados a ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. O natural diz, não tem grana para o telão, mas o céu diz, eu estou ouvindo o som de avivamento, eu estou ouvindo o som de liberar do Senhor, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! 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 Eu me movo pela fé. Eu me movo pela fé. É uma fé que eu entendo. Mas em nome de Jesus, não faça as coisas pelo seu sentimento. Faça por entendimento. Porque se você viver por sentimentos, quando você está triste, você não ora. Quando você está desesperado, você perdeu a fé, você quer desistir. Mas quando você tem a revelação, você pode dizer, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Eu posso estar triste, eu posso estar feliz. Os meus sentimentos, eles não interferem nas minhas ações, porque eu me movo pela fé, não por sentimento. Não por sentimento. Tem muita gente que está perdendo batalhas porque ainda está se movendo por sentimentos. Tem muita gente que está perdendo guerras porque ainda está preso aos sentimentos.
Irmão, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Se você não colocar domínio sobre os seus sentimentos, eles vão te consumir. O medo não pode mandar em você. O rancor não pode mandar em você. Os sentimentos não podem ser governantes das nossas ações. Porque a Bíblia não diz que o justo viverá por sentimento. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pela fé. Então, para isso, nós precisamos lembrar: todo sentimento agora entra em ordem e sintonia com a fé que eu tenho. E a fé, ela precisa ser uma fé inteligente. O que é uma fé inteligente? Irmão, você saber: eu não dou nenhum passo se Deus não falar. Uma fé inteligente é saber: eu não quero nada que não for propósito de Deus para a minha vida. Tem gente que tem mais fé na lotérica do que num ato de coragem de semeadura na igreja. Tem gente que tem mais fé de fazer a sua fezinha, né? Eu vou lá fazer a minha fezinha em coisas do mundo do que coisas espirituais. Irmão, presta atenção. Alô, ei, olha aqui. O seu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Aonde você tem colocado a sua fé? No seu trabalho, na sua força, no governo, no seu chefe, no seu emprego? Não! A sua fé precisa ser uma fé inteligente. E o que é uma fé inteligente? A minha fé está nas mãos do Senhor, forte e poderoso nas batalhas. Porque eu sei que eu posso perder o emprego, não vou passar necessidade. Eu sei que eu posso perder coisas, amigos, família, eu posso perder tudo. Se eu não perder a minha fé, eu não perdi nada. É uma fé inteligente, que caminha pelas águas, mas apenas porque Deus falou. Está comigo essa noite em nome de Jesus? A gente precisa entender isso, diferenciar e discernir o tempo. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo. O sábio discerne a hora de plantar, de semear, de agir. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4. Leia comigo, Romanos capítulo 4, versículo 18. O que a Bíblia vai dizer sobre Abraão, o homem que a Bíblia chama de pai da fé. Abraão, com toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: não deixe de crer na promessa de Deus. Mesmo assim, não deixe de crer na promessa de Deus. Olhe para mim, meu irmão. Deus liberou uma promessa para Abraão, e pelos olhos naturais não dava para cumprir. Deus fala para ele: você vai ser pai de nações, sua esposa vai engravidar, mas ele tem quase 100 anos, ele não tem mais vitalidade, a esposa dele também é estéril. Pelos olhos naturais, a circunstância era desfavorável, mas o pai da fé, Abraão, nos ensina que mesmo assim, não deixou de crer. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. Nenhuma circunstância adversa vai roubar a sua fé. Nenhuma circunstância adversa vai roubar a sua fé em Jesus. Alguém recebe em nome de Jesus? Mesmo assim eu vou crer. Amanhã você pode chegar no trabalho e você vai ter lá aquela pessoa que te persegue. Você vai dizer: mesmo assim eu vou crer na promessa. Amanhã você pode ter uma conta que talvez você não tinha dinheiro para pagar, mas você vai dizer: mesmo assim eu vou crer na promessa. Amanhã você pode se encontrar num quadro de ansiedade. Coloca ordem nas suas emoções e diga: mesmo assim eu não vou esmurecer na minha fé, porque eu sei quem é o meu Deus. Vamos continuar lendo. Próximo versículo, a Bíblia diz que porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso, irmão, e como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora não está escrito: lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Alguém acredita nisso aqui, que Deus ressuscitou Jesus?
Essa é a certeza da nossa fé. Essa é a certeza da nossa fé. Toca o nome de alguém e fala assim: você só precisa entender a discernir o tempo. Eu vi um pastor falando uma coisa muito, muito poderosa, que ele fala assim, que a gente precisa entender a discernir o tempo. E tem hora, irmão, que o que você precisa ter é um processo. Fala assim: às vezes eu preciso de um processo, e às vezes eu preciso de um milagre. Fala mais uma vez: às vezes eu preciso de um processo, mas às vezes eu preciso de um milagre. Pastor, como que eu consigo discernir isso? Olha só esse exemplo, irmão, que é poderoso. Se você precisa de vinho, não é o vinho de beber, meu irmão, todo espírito bebão sai da sua vida em nome de Jesus. Mas se você precisa de um vinho, como as pessoas da Bíblia precisavam. Se você precisa de vinho, e o que você tem é uva, o que você precisa? Milagre ou processo? Por quê? Porque a uva vai ser esmagada, vai ser prensada, vai ser filtrada, e então vai vir o vinho. Mas se o que você tem, o que você precisa é vinho, mas o que você tem é água, você precisa de milagre. O problema é que tem muita gente que não consegue discernir as estações, não sabe discernir o que está precisando na hora. Então a pessoa, ela quer o vinho, ela está com a uva, mas ela não quer o processo, ela quer o milagre. E quem foge do processo, perde a promessa. A fé é o combustível que te faz caminhar de maneira firme em meio aos processos da vida. E todo o processo de Deus para mim e para você é necessário, porque o processo que você passa eleva o nível da sua unção. O processo que você passa com o Senhor eleva o nível da sua fé. O processo que você passa com Deus te coloca num nível muito maior. A cada milagre, a minha fé aumenta. A cada processo, o meu milagre aumenta. A minha fé se torna imbatível. A minha fé se torna inabalável. Deus não está em busca de pessoas que têm uma fé volátil. Deus está em busca de pessoas que têm uma fé inabalável. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para quem está do seu lado. Fala para ele assim: se você perder tudo que você tem na conta hoje, você vai vir no Quarta Flor adorar Jesus? Sabe por quê? Porque se faltar 10 reais do seu salário, você já não dizima. Se levanta um vento contra você, você já fala assim: não vou mais na igreja também. O que adianta ir na igreja? O que é isso? Fé volátil, irmão. As pessoas que marcam a história são pessoas que fincam seus olhos na rocha. Porque aquele que tem uma fé inabalável, falei igual o Guina agora no rap, são aqueles que construíram sua casa sobre a rocha. Escuta isso: o vento vem para todo mundo, a tempestade vem para todo mundo, a crise vem para todo mundo. O que difere os homens de Deus com os homens ímpios são aqueles que estão firmados na rocha. Eu estou firmado os meus pés na rocha, e se a tempestade vem, eu não saio daqui, eu não saio de Jesus, eu não saio do meu lugar, porque os meus pés estão firmados na rocha. E talvez hoje eu possa estar passando uma dificuldade, mas essa dificuldade amanhã vai ser o meu testemunho. Talvez hoje eu possa estar perseguido, mas não serei abatido. Posso estar desanimado, mas não serei destruído, porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminá-la. Aonde estão aqueles da fé inabalável nessa igreja? Vamos lá, você faça barulho no seu lugar. Deus está elevando o nível da sua fé, Deus está elevando o nível da sua unção. É uma fé inabalável, regada de testemunhos. Regada de testemunhos. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que Deus nos chamou para semear em tempos difíceis. Bom, em nome de Jesus, olha para mim. Orar quando você está bem é fácil. Quando você não tem nenhum motivo para orar, é aí que você precisa orar.
Deus nos chamou para viver um reino de ponta cabeça, para contrariar a lógica, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que Ele pega um jovem bonito e cheiroso de 35 anos de idade e fala: vai ser apóstolo. Tem lógica uma coisa dessa com essa calça saruel? Não é saruel? Sei lá que calça é essa, de maloqueiro. Caque. Cargo, calça apostólica. Tem lógica você tá nesse emprego que você tá? Tem lógica, porque se tiver lógica, irmão, você está correndo um sério risco de estar em portas que Deus não abriu. Porque o reino de Deus fere a lógica da cidade, fere a lógica do conhecimento humano. As coisas que Deus vai fazer na sua vida, guarda isso, você recebe, quem vai receber, recebe agora. As coisas que Deus vai fazer na sua vida vai fugir do sentido, vai fugir da lógica, ninguém vai entender nada. Como que você foi promovida em pouco tempo? Como que você conseguiu alcançar a meta no fim do mês? Já está acabando o mês, você já conseguiu? Como que Deus abriu essa porta? Não faz sentido. Pois é, se fizesse sentido era o meu braço, mas como não é no meu braço, é no braço forte do Senhor, não vai fazer sentido, porque não faz mesmo. Ele é aquele que prometeu coisas improváveis para pessoas que não são capacitadas, mas que faz acontecer mesmo na improbabilidade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que abre o mar para o povo passar. Esse é o nosso Deus que abre os céus e derrama glória. Esse é o nosso Deus que dissipa as trevas. Esse é o nosso Deus que cura a sua vida, te liberta dos vícios. Esse é o nosso Deus que restitui a sua família. Esse é o nosso Deus que nem a morte pode deter o poder, nem a morte pode deter o poder. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Era cantarabas, era cantarabas, era cantarabas. Chacoalha alguém perto de você e fala assim: Deus está te usando para confundir o inimigo. Porque o inimigo está assim, agora ele vai desistir. Eu lancei essa seta, eu lancei esse dardo. Olha você aqui de mãos erguidas adorando a Jesus. O inimigo está assim: agora consegui, agora já era o plano. Deu certo o Beuzebu, deu certo o Zé Pilintra. Mas o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Escute isso no seu espírito, você que estava desanimado, perdendo as batalhas com o Senhor. O Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. O nosso Deus não é apenas um Deus belo, bonito, mas é um Senhor forte e poderoso de batalhas. Ele é o que carrega na sua vida um cabelo branco como a neve, em sua boca uma espada afiada, e os seus olhos são como fogo. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os seus pés como de latão reluzente. Ele está esmagando Satanás. Ele está esmagando Satanás. Era cantarabás, era cantarabás. Eu estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo pela fé. Ainda bem que você veio hoje, irmão, porque o inimigo achou que seria o seu último culto. Mas vai ser para todo mundo aqui o último culto em que nós vamos fazer nesse formato aqui. Não cabe mais gente aqui desse jeito. Para caber toda a sua família, a gente precisa virar o altar para essa cidade. O diabo acertou que é o último culto. Como ele acertou que Jesus ia morrer, o que ele não esperava é que ao terceiro dia que ao terceiro dia a tumba, de repente a Bíblia fala que veio um anjo, sentou sobre a pedra, tirou a pedra, e ele já não estava mais lá. Esse é o nosso Deus.
que põe fim às nossas guerras. Você não precisava desistir, irmão, você precisava de uma nova fé. E veio do Senhor sobre você uma nova fé essa noite. Uma nova fé para você continuar casando, continuar servindo ao Senhor, continuar vivendo o seu propósito, continuar firme no Senhor. Você que entrou aqui desanimado, frustrado, sobrecarregado, a Bíblia diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então essa noite você não precisa desistir. O que você precisava era de uma fé nova. E eu profetizo sobre o seu coração uma fé inabalável, uma fé imparável, uma fé inteligente, uma fé ousada. Você vai viver o que a sua família não conseguiu viver. Você vai testemunhar aquilo que ninguém conseguiu testemunhar na sua vida. Toda maldição geracional é quebrada. Toda a sua vida, todo o ódio de Satanás é dissipado. Eu declaro sobre você: você está escrevendo uma nova história no Senhor. Você está escrevendo uma nova história na sua geração. Se prepara, porque o seu sobrenome vai ser santificado por causa da sua vida. Se prepara, porque vão lembrar da sua fé. Se prepara, porque esse ainda é uma virada de ano da sua história. Esse ainda é o melhor ano da sua vida. Se prepara, porque vem novas vestes de louvor, coroa ao invés de cinzas. Aonde teve vergonha, dupla honra, porque o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para libertar e para pregoar o ano santo do Senhor. Alguém pode dar um brado de vitória ao Senhor nesse lugar? Aleluia. Toca o nome de outra pessoa e diga assim: quem discerne estações evita frustrações. Esse é um culto profético, irmão. Feche teus olhos, quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite porque nós precisamos de Ti. Nós servimos ao Senhor porque nós precisamos. Nós somos os que mais precisamos. Por isso, em nome de Jesus, essa noite eu te peço, Senhor, que essa nova porção de fé venha como uma chuva sobre o deserto. Muitos aqui, tudo que podem enxergar é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas os profetas do Senhor, que escutam o barulho de chuva antes dela chegar, conseguem discernir as estações. E eu declaro sobre cada coração que tem enfrentado um deserto financeiro, deserto sentimental, deserto profissional. Eu quero declarar: você só está enxergando uma pequena nuvem, mas eu, como profeta de Deus, escuto o barulho de chuva abundante. Eu declaro em nome de Jesus o que a Bíblia diz em Salmos 126, versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, voltarão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Essa é a palavra de Deus para você. Salmos 126, versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Não desista, não desanima. O que você precisava era de uma nova roupa. Deus está transformando a sua roupa essa noite em uma nova veste de louvor, em uma nova veste de adoração, em uma nova veste de poder. Se prepara para testemunhar dos grandes feitos do Senhor, dos grandes feitos do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Você que pode, levante a sua mão e vamos orar essa mensagem. Abacuque capítulo 3, versículo 17, diga assim: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia!
Para quem essa mensagem é para você? Se é para você, celebra o Senhor. Dê uma salva de palmas, dê um grito, libere o seu brado, ainda que a figueira. Aleluia! 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 Deus está nesse lugar. Escute isso, irmão. Feche os seus olhos. Existe um ambiente profético nessa noite. Em ambientes proféticos, onde o céu está falando, destinos, milagres, sinais e maravilhas são liberados. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada coração essa noite, uma fé ousada. Homens que estão aqui, escute a voz do seu apóstolo. Eu declaro sobre você uma unção de ousadia. Para de reclamar do mercado, para de reclamar da sua vida, das dores do seu corpo, da sua saúde. Se levanta com ousadia e fé e faça a história, mude a história da sua família e da sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, você que engavetou projetos, engavetou sonhos, estava com medo de abrir empresa, vem do Senhor agora uma ousadia para você romper os limites e se levantar como um homem professor, um homem de Deus, para fazer história nessa cidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja forte, corajoso, Deus está contigo. Mulheres que estão aqui, escutem a voz do seu apóstolo. Deus manda dizer para você, você ainda é virtuosa. Você ainda é mulher virtuosa, sábia que edifica a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, a sua oração de joelhos dobrados movem os céus. O seu ventre ainda é um ventre capaz de gerar vida. Eu declaro em nome de Jesus, assim como Deus usou a Sara para ser mãe de nações, Deus usa o seu ventre para criar projetos, para criar propósitos. Em nome de Jesus, se levante como mulher de Deus, ousada, com a força que Deus colocou em você, em nome de Jesus. Alguém diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus está nesse lugar. O vento de Deus está aqui, a unção dele está aqui, dissipando todo medo, dissipando todo temor, dissipando todo desânimo. Nós profetizamos, Senhor, sobre esse lugar. O teu poder, Deus. Eu me deparei O teu poder, Jesus. com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar.